Olá, eu sou Luiz Buarque, eu sou autor de 1821, ou Três Pianistas Comentando a Independência, e eu vou falar com vocês um pouco sobre o processo de escrita, ensaio e gravação da nossa peça, contemplado no edital Retomada Cultural RJ2 da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. Bom, eu acho importante a gente começar falando um pouco sobre o que é a peça, né? O que fala 1821. 1821 conta a história da independência do Brasil do ponto de vista de três compositores que trabalhavam no Rio de Janeiro às vésperas da independência. O brasileiro, padre José Maurício Nunes Garcia, o português Marcos Portugal e o austríaco Sigismund Neukomm. E eles eram todos muito próximos da família real, muito próximos de Dom João VI, Dom Pedro. E eles acompanharam de perto o processo da independência aqui no Rio. Então a peça, que se passa num talk show contemporâneo, investiga um pouco a vida desses personagens históricos nesse momento do nosso país. A ideia da peça surgiu quando eu vi que ia sair o edital, que ia contemplar projetos comemorando os 200 anos da independência. E eu fui estudar e eu fiquei um pouco desesperado, porque a independência é um processo histórico imenso e muito complexo, que tem muitos pontos de vista até hoje. Historiadores, pesquisadores estão achando aí novas formas de contar e de estudar esse processo. Então eu fiquei meio desesperado de como transformar, como tirar uma peça disso, né? Mas estudando eu vi que no dia 7 de setembro, depois de declarar a independência, Dom Pedro vai ao teatro em São Paulo e ele toca um hino da independência que ele mesmo tinha composto. E eu achei isso muito curioso, porque a minha pesquisa é com teatro musical. Então quando eu vi essa relação aí do príncipe com a música, me chamou a atenção. E investigando, eu fui descobrindo esses três músicos, esses três compositores que ajudaram a formar esse príncipe músico. E aí pensar esse fenômeno histórico a partir da relação da música com o poder começou a fazer esse projeto nascer. Porque é isso, muito do que a gente tem de relato e de preservado de um processo histórico como a independência está em obras de arte. Tem o quadro do Pedro Américo, que a gente aborda na peça, que, enfim, não foi bem como teria acontecido a cena, mas muito do que a gente tem de vários momentos da história da humanidade estão preservados em obras de arte. Então eu achei que poderia ser muito interessante investigar esse momento a partir de quem estava criando arte e pensando arte ali naquela época. E uma outra coisa que aí me fez querer realmente escrever sobre essas três personalidades foi o fato de que eles nunca teriam conseguido trabalhar juntos. Eles estavam no Rio de Janeiro na mesma época, eles frequentavam os mesmos ambientes, eles se conheciam, mas nunca aconteceu uma colaboração que provavelmente teria mudado a música brasileira. Eles eram três gênios, três figuras muito representativas nas suas áreas, com formações muito diferentes, mas que nunca conseguiram ter uma colaboração de verdade. A pesquisadora Cleófe Persson de Matos, ela fala disso numa biografia dela sobre o padre José Maurício. E essa virou a pergunta da peça, né? Por que essas três figuras que estavam no mesmo lugar e na mesma época não conseguiram trabalhar juntas? Ao longo da pesquisa eu fui vendo que tinha uma certa competição profissional, preconceitos sociais, racismo, a disputa pelo poder, pela preferência de quem estava no poder, separaram esses três artistas. Mas essa pergunta de tentar entender por que eles não trabalharam juntos, como poderiam ter trabalhado, guiou muito o processo criativo.
E o fato de ter essa pergunta na história me levou um pouco ao formato do talk show. Porque é isso, esses 3 compositores do século XIX voltam para um talk show contemporâneo, que é apresentado por uma anfitriã misteriosa contemporânea, que quer descobrir porque que eles nunca trabalharam juntos. E além do formato me interessar artisticamente, eu acho que o talk show reforça essa ideia do ponto de vista, né? Porque você consegue ver um fato, um evento de vários pontos de vista. E no talk show, as entrevistas de cada compositor revelam novas facetas dos eventos que a gente aborda. Então eu acho que seria o que era uma forma boa de mostrar que a história tem muitos pontos de vista e não são todos que recebem a mesma atenção e o mesmo interesse. Eu passei muitos meses pesquisando e escrevendo, até que a gente chegou no momento de ter a primeira leitura, que ia marcar o início dos ensaios. E esse é um momento muito marcante, porque é a primeira vez que a peça ia ser lida pelo elenco e pela equipe, e eu ia descobrir se o que eu tinha criado até ali funcionava. Então, o primeiro dia de ensaio foi um dia... Eu estava bem nervoso e muito curioso para saber como que eu tinha escrito até aquele momento ia chegar na equipe que ia fazer aquilo acontecer. Felizmente deu tudo certo e aí a gente pôde começar os trabalhos. Os ensaios... Antes de ensaiar, a gente tinha que achar um elenco e tinha que ser um elenco bem específico, porque... Não só porque a gente estava abordando figuras históricas que realmente existiram, então isso guiou, sim, o processo de escolha, mas na peça, nesse talk show, a gente queria chegar, eu e o diretor, a gente tinha que ter um trio que funcionasse bem na comédia, que tivesse um humor parecido, mas que tivesse variações de personalidade, no jeito de fazer o personagem. Felizmente a gente conseguiu encontrar o nosso trio de compositores que entenderam o espírito da peça, o estilo de comédia que a gente queria fazer e que casaram muito bem com as figuras reais que estavam interpretando. Então foi muito curioso ver esse processo na sala de ensaio deles criando os personagens junto comigo, porque apesar de a gente ter a obra dessas figuras, ter algumas pinturas, né? Então eu sabia mais ou menos como eles eram fisicamente, tinha alguns relatos escritos deles mesmos, mas eu não sabia como eles falavam. Eu não tem uma gravação do início do século XIX de como essas figuras falavam. E numa peça eu acho muito importante saber como o personagem fala para conseguir criar aquela história. Então, ao longo dos ensaios, a partir de como eu via que cada ator falava e qual era o estilo de cada um, isso foi entrando no texto e alterações que eles sugeriam foram acontecendo. Então, essa foi uma colaboração que, felizmente, funcionou bastante. E o outro personagem que a gente tinha, que é completamente original, é a anfitriã desse talk show, que é uma mulher do século XXI. E eu queria muito que a gente tivesse alguém, uma atriz, com experiência de stand-up. Porque, né, assim, muitos dos apresentadores de talk show começam no stand-up e eu queria escrever o texto dessa personagem mais ou menos nesse lugar. Então, felizmente também a gente conseguiu achar uma atriz que também faz stand-up, que saca de comédia, e a gente formou o nosso time. Do outro vai para um lugar de memória, tem entrevista do outro vai para um lugar de memória. Só que ele ainda não fez a cena da última entrevista, que é o padre, que vai cair nesse lugar de que os 3 foram abusados por D. João de uma certa maneira, digamos assim. Estou aqui achando para onde vai, mas pode ir para outro caminho.
E a Raíza vai propor, a anfitriã vai propor, por que vocês não trabalham juntos? Vamos trabalhar agora, os três juntos e tal, assim, então isso aí é o final que a gente não sabe para onde vai o caminho. Essa anfitriã, perguntar assim mais uma vez, porque isso é super importante. Ela está nesse passado com eles? Não, ou ela pode ela é uma mulher presente? Ela é uma mulher presente. Tá, porque tem um termo cabaré que é usado no início. Não, isso você esquece, acabou. Não tem mais cabaré. Ela é mais presente, ela é mais atemporal, porque ela também está numa posição meio de, sei lá, lusa. Não, ela é, a princípio, ela é uma pessoa do presente mesmo. Eu pensei ela como, agora que você falou, dessa idas e vindas, e com a proposta do fazer, a própria música, a própria musa da música. Podemos trazer isso. Sim. Só por momentos assim, poxa, por que não junta do. Porque tu trabalha. Não, mas que ela pode ser essa tal musa, Sim, não é. Ela faz sinal para eu ir no fundo do teatro. Do começo. As luzes do cenário se apagam, sobra só o foco no microfone para sempre. Tudo começou na sala de roteiro do programa. Luz no fundo do palco, onde os três compositores começam a montar o cenário da história que a anfitriã vai contar. Ao longo da peça, eles vão atuar como um coro de contra-regra sempre necessário. Onde um punhado de roteiristas quebrava a cabeça para escrever sobre uma data muito especial. Os três contra-regras e a anfitriã sentam em torno da bancada do talk show, agora transformado em uma longa mesa de reunião. A anfitriã, como é a chefe, fica na ponta. Como a data era especial, então o programa também tinha que ser especial. O negócio é que quanto mais especial é uma coisa, mais se fala dela e menos ela fica, você sabe. Portugal entra segurando um quadro de uma grande moldura dourada. A pintura, por exemplo. Muito obrigada por vir. Como que eu chamo? É padre mesmo? Muito obrigado por vir. Como é que eu chamo? É padre mesmo? Não beija não. É padre mesmo? E aí você puxa. Antes Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Isso aí não há? Blá, 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 Piano de refém outra vez. Toda festa é a mesma coisa. Eu sei que é o melhor piano do Rio de Janeiro, mas custa dividir! blá, blá, blá. Kátia vem hoje?
Tá bom. Ainda mais botar um pouquinho só um pouquinho. Tá bom. A gente senta. Pegar as nuances, Vai, vai. mais claro, Vai. a sutileza da luz. Dá pra fazer isso. Eu falo pra ele essa ideia que é bom como estudo de composição. Exatamente. Aí você diz assim, ó, você substitui todas as coisas por de quadrilha, mas uma composição, não tem cenário, não tem nada. Assim, ou então assim, esquemático, né? Eu gostei muito dessa Para escrever sobre uma data muito especial. Não, então o especial é aqui ainda. Uma data especial. Aí depois eu vou. Aí é que vai, porque vai ter um corte, não Tá. é isso? Isso, tem corte pra ela ir pra mim. Aí vem pra cá. Aí fala. Mas qual é o negócio? O negócio é que quanto mais especial é uma coisa, não. Como a data é especial, então o programa também tinha que ser especial. Mas qual é o negócio? O negócio é que quanto Mas mais. calma, dá deixa de novo pra ele. Mas qual é o negócio? O negócio é que quanto mais especial é uma coisa, mais se fala dela. E menos ela fica, vocês sabem. Tem que ver, é que eu quero fazer eles entrando com a cadeira. Não, qual é o negócio? Deixa eu ver. Mas qual que é? O dela tá ligado aqui, tá dentro? Não liguei. Ricardo. Deixa eu ver se o senhor tá ligado. O senhor aqui do lado. Devia ter um botão de resposta, né, para quando ela dar aquele grito que vai lá no fundo do fone. Deixa eu aproveitar que tu tá em pé, bater uma foto tua nessa luz também. Câmera 1. Câmera 2, Jéssica. Câmera 2 aqui. Câmera 3. Ok, beleza. Tá rodando. Rai, vou pedir pra você vir lá de trás mesmo, tá? Pra você vir falando. Saiu de quadro aí, Jéssica? Ela saiu, né? Não saiu de quadro não. Tá dentro de quadro ainda. Ó, pode vir Vem mais aqui por da aqui, ó. cortina, Vem Rai. por aqui. Isso, aí, isso. Agora sim. Ok? Preparou? Ação. E foi assim que eu cheguei nesses 3. Hoje nós vamos mergulhar sobre as memórias e impressões dos 3 maiores compositores vivendo no Brasil. Mas qual que é o negócio? Agora. Ó, a luz troca e que você desce. Ah, tá. Ai, gente. Quando a luz trocar e ela. No que a luz trocou, você já Eu entra. sinto um hamster. Aqui tá pegando. Não. Como a data era especial, então o programa também tinha que ser especial. Especial. Mas qual que é o negócio? O negócio é que quanto mais especial é uma coisa, mais se fala dela. E menos ela fica. Vocês saem pra aí? Não. Ele sai. Ah, é? Eu Então por tá aqui. ótimo. Não.
2, 3 e... Dó, ma, mi, mó. Deixa eu botar aqui minha internet. Agora que eu tô gravando. Mas tem Wi-Fi, será? Tem. Tem. Mas a senha. Não, Ah, tem tá, senta. do Não é tanta objetivo. coisa É, assim. tá, do objetivo. Então tá. Fala um pouquinho. Objetivo Um número segundo. 2. Assim, tá bom? Porque agora eu vou ter que Ficou melhor. Mais claro. Alô, atenção. Fala um pouco O sobre mundo me isso. ouve? Está assim, está bom? Ah, sim, claro. Na verdade, esses títulos bonitos são apenas uma maneira de se exigir muito e pagar pouco. Tudo isso se resume a professor de música e compositor de igreja. Devia ser uma igreja muito bem frequentada, já que você foi o braço direito musical de Dom João por quase 40 anos. Sim, sim. Nós nos conhecemos ainda mocinhos. Ele nem sabia ainda que ia ser rei. Aconselhar. O filho resolve começar. Meu pai, o filho então se apressa em garantir que está fazendo de tudo para que a volta do pai seja tranquila. Foi? Rodou câmera. Foi câmera. Ok, continuação. Fez o piano de refém outra vez? Toda festa é a mesma coisa. Tudo bem que é o melhor piano do Rio de Janeiro, mas gosta de dividir? É um belo instrumento mesmo. Desculpa. Tem problema com esse lugar aqui? Ele chamou o Faciote? Não. Não, Ah, tem tá, senta. do Não é tanta objetivo. coisa assim. É, tá, do objetivo. Então tá. Fala um pouquinho. Objetivo Um número segundo. 2. Assim, tá bom? Porque agora eu vou ter que Ficou melhor. Mais claro. Alô, atenção. Fala um pouco O sobre mundo me isso. ouve? Está assim, está bom? Ah, sim, claro. Na verdade, esses títulos bonitos são apenas uma maneira de se exigir muito e pagar pouco. Tudo isso se resume a professor de música e compositor de igreja. Devia ser uma igreja muito bem frequentada, já que você foi o braço direito musical de Dom João por quase 40 anos. Sim. Nós nos conhecemos ainda mocinhos. Ele nem sabia ainda que ia ser rei. Oi, meu nome é Antônio Alves, eu sou ator e fiz o papel de Marcos Portugal em 1821. Bom, a criação dos personagens, dos compositores, foi um processo muito rico. Como se trata de 3 pessoas que existiram, há um fator histórico que não pode ser esquecido. Mas, ao mesmo tempo, nós não temos o rigor de um documentário, de uma biografia. É uma ficção, quase onírica dessa reunião dos caras num talk show moderno. Então, essa composição tem uma parte que é procurar traços de personalidade descritos pelos biógrafos, historiadores, e a outra de adaptar isso às situações que vão se apresentando. Então, esses caras foram surgindo ao longo dos ensaios. Nós pesquisamos sobre eles, nós vimos algumas histórias dos
confrontos, das alianças que realmente aconteceram entre eles e serviram como base para pautar o relacionamento dos personagens em cena, né? Aí cada ator contribuiu do seu modo, não apenas na elaboração do próprio papel, mas também com a evolução dos companheiros. E a nossa figurinista, a Kátia Viana, ela também nos ajudou muito. Ela trouxe referências visuais, trouxe peças de roupa para nós experimentarmos durante os ensaios, e isso foi influenciando o gestual, ajudou na composição, e acho que o resultado foi muito bacana, né? O Ricardo, ele compôs um Padre José Maurício, né, que tinha uma serenidade, que era uma espécie de ponto de referência para a gente. O Leandro, ele emprestou a elegância dele, o humor ferino que ele tem ao Noicon. Eu procurei o patético para expressar os altos e baixos do Marco Portugal, né? E a Raíza trouxe aquela energia, aquela urgência, o time de humor que ela tem e que a apresentadora precisava. Então, acho que cada um trouxe um sabor próprio para essa mistura, né? O Ricardo mais doce, o Leandro mais ácido, eu um pouco mais amargo, e a Raíza foi a pimenta disso. Mas é claro que isso só funcionou bem por conta da direção do Rogério, que ele soube administrar as doses de cada um desses temperos, né? Criando as marcas, as situações que iam refinando o paladar da cena, e ele trouxe o sal, né, que dá o ponto certo da peça. Eu posso dizer que foi um processo muito gostoso. Eu aprendi muito com todos, com cada um, não só dos atores, como o diretor, cenografia, o pessoal da gravação, toda a equipe de produção. Foram todos excelentes e foi um grande aprendizado, realmente. Vou levar para a vida essa experiência. E eu espero que o público se divirta assistindo tanto quanto nós nos divertimos fazendo. É isso. Olá, eu sou Leandro Terra, ator e produtor do espetáculo 1821, Três Pianistas Comentando a Independência. Eu vim aqui agradecer ao nosso patrocinador, que sem ele não seria possível a realização desse lindo projeto, que foi a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através do edital Retomada Cultural RJ2. E gostaria de agradecer também nossos apoiadores, que foram a Escola de Cultura, o Centro de Artes Caluche e a Prefeitura do Rio de Janeiro. E gostaria de convidar a todos para a estreia do nosso espetáculo online no canal do YouTube, no dia 30 de março, às 19 horas. O link você encontra logo ao final desse vídeo. Obrigado, divirtam-se e até lá!